De volta com o seu programa Estilo de Vida, aqui pelo canal que é a sua cara e a sua voz. Como a chuva começou a engrossar aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, nós estamos precisamente no Bosque da Ciência. E Bosque da Ciência lembra a pesquisa e pesquisa lembra a formulação de antibióticos. Você sabe em que momentos ele deve ser utilizado? E quais são os riscos que ele pode causar à sua saúde? Pensando nisso, resolvemos abordar este tema no quadro Fique por Dentro. O nosso convidado de hoje é o farmacêutico Homero Martins. Olá, boa noite, bom dia, né? Seja bem-vindo. Oi, Tânia, bom dia. Obrigado pelo convite mais uma vez de vocês, de estar aqui, ajudando a nossa população, né? Comunidade manauara. Certo. O que é antibiótico precisamente? Tânia, antibióticos são substâncias que foram produzidas ou criadas, né, para fazer a eliminação de infecções bacterianas. Certo. E em que momento elas devem não ser utilizadas até para prevenir e não causar problemas à saúde, já que já está danificada de alguma forma? Olha, ele é próprio para infecções, certo? Então, se não for infecção bacteriana, eu não vou precisar de fazer uso do antibiótico. Muitas vezes as pessoas querem usar o antibiótico quando elas estão sentindo um momento febril. Então o antibiótico ele não é um antipirético, né? Ele é para eliminar a bactéria, entendeu? De uma infecção bacteriana. Isso acontece, Homero, a gente pode perceber no relacionamento paciente-médico. Muitas vezes o médico não notifica nenhuma doença bacteriana, portanto não passa antibiótico. E agora, segundo regulamentação, você só pode comprar antibiótico se tiver a consulta, parece que azul, em uma farmácia. É possível você adquirir algum antibiótico sem essa receita? Tem gente burlando essa lei? Não, hoje em dia você não consegue mais comprar antibiótico sem a receita médica. Então, para você tem que ir ao médico, o paciente ele precisa ir ao médico, ele precisa, né, observar, ver o que ele está sentindo, ele vai ao médico, o médico vai fazer a clínica, vai fazer a anamnese, vai observar a situação, vai fazer exames, né, de sangue, se for preciso, e vai passar o antibiótico, prescrever o antibiótico a esse paciente. E aí sim que ele vai com a sua receita em 2 vias, né, e vai comprar o seu antibiótico. Sendo que a primeira via fica com o paciente, a segunda via vai ficar retida na farmácia. E aí ele vai receber orientação farmacêutica, que é primordial isso aí para o paciente. Receber a orientação, a assistência farmacêutica, né? Como vai ser a tomada desse medicamento, como vai ser a farmacoterapia dele. Que o paciente ele chega muitas vezes curioso para saber quais são as reações que podem acontecer com ele, qual é a função que o medicamento está fazendo, né? O que vai ser, como é que o medicamento vai agir, se tem problema dele tomar com bebida alcoólica ou não. Então ele tem muita, daqui a pouco. Isso, então ele tem muita dúvida com isso. E o farmacêutico ele está na drogaria para isso, é para orientar, né? É para levar essa informação. Então é de suma importância essa situação, de ter essa ligação, esse acompanhamento farmacoterapêutico, entendeu? O farmacêutico com o paciente, sempre ligado um ao outro. O farmacêutico precisa estar próximo desse paciente, né, para estar orientando na tomada até o final do tratamento dele ali, depois de prescrito pelo médico, para ver como é que foi a reação do medicamento e a eliminação do problema. Certo, eu já ouvi comentários de que o uso de antibióticos pode vir a prejudicar os dentes. Isso é verdade? O uso de antibiótico, porque na substância de antibiótico tem muitos metais. Então acontece mais principalmente assim em crianças, né? Porque acaba dificultando, né, na produção um pouco do cálcio, né, que tem a formação da dentina. Então, quando é na situação de crianças, pode acontecer um pouco disso sim, mas em adultos já é um pouco mais difícil. Nem no caso de idosos? De idoso, pode por causa da idade, porque o idoso começa a diminuir mais, né, a resistência dele, né, os órgãos dele começam mais, mas aí é mais difícil. No idoso, a gente se preocupa muito com a função hepática e com a função renal. Por quê? Porque a função hepática é que mais vai fazer ocorrer a metabolização dos medicamentos. E na função renal é onde vai ocorrer mais a excreção desse medicamento. Como assim? Numa linguagem um pouco mais popular. Né? Como seria isso? O fígado ele tem a função de metabolizar, de transformar os medicamentos, né? Para ajudar, para quando ele caia na corrente sanguínea e fazer a sua função exata no seu sítio, né? Onde ele precisa atuar. E já na função renal, porque o medicamento ele precisa ser excretado, ele precisa ser retirado do corpo desse paciente, né? Às vezes principalmente pela urina. Então eu preciso que esses órgãos, né, precisam estar em funcionamento bem tranquilos, entendeu? Bem adequados, para que já o medicamento não faça com que piore a situação daquele órgão.
entendeu? Então o médico ele vai estar fazendo isso, orientando o paciente também, mas principalmente ele vai receber essa orientação do farmacêutico na assistência farmacêutica. Por isso que ele precisa desse profissional. Certo, e ao procurar um farmacêutico e o mesmo verificar que tal remédio, antibiótico passado pelo médico, não tem, mas há um similar, ele terá a mesma função, ele conseguirá reagir da mesma forma no organismo de determinada pessoa? Ele vai agir da mesma situação, sendo que tem que ter a mesma miligrama, a mesma quantidade de medicamento para poder comprar. Entendeu? Ou muitas vezes o farmacêutico pode vir, fala com o médico, né, liga para o médico, entra em contato com esse profissional dizendo que não tem medicamento prescrito. E aí pedindo autorização dele lá para que mude, né, para mudar o medicamento, né, para que ele possa efetuar sua compra e fazer a realização do seu tratamento. O antibiótico ele é utilizado no tratamento de doenças, como você falou, bacterianas. No caso de crianças, o uso do antibiótico com muita frequência, ele gera, além de problemas na geração de cálcio, né, nos dentes, que outros? Tem como a gente explanar alguns neste exato momento? Olha, nas crianças, sempre a dose vai ser um pouco menor do que para adulto, certo? Isso o pediatra ele sabe fazer muito bem na contagem que ele vai realizar. E aí, no caso de crianças, só é tomar cuidado, porque como é um órgão ainda, né, que é novo, então tem que tomar cuidado nessas dosagens, fazer o tratamento completo. Então fica mais difícil, é difícil gerar problema, porque quando vai passar um antibiótico, o médico já está de olho, ele já sabe como é que está pela clínica, como é que está a situação da criança, se a sua função hepática, a função renal, pulmonar, como é que está, estômago. Então, pela clínica, ele já observa quantas miligramas vai ser utilizado para não vir atingir mais ainda essa criança. E no caso dessa dosagem, para os adultos, como você mesmo falou, ela tende a ser um pouco maior. Isso. Em alguns casos, como eu acho que meningite, né, uma doença bacteriana e que gerou determinada preocupação há algumas semanas atrás, devido ao aparecimento de 3 ou mais casos em um bairro aqui da capital amazonense, na Zona Oeste. Se eu não me engano, era o bairro do São Raimundo ou Glória. Depois a gente confirma. E é uma doença que preocupa e que faz utilização dos antibióticos com muita frequência. Isso, aí sim, aí já usa o uso de antibiótico hospitalar, né? Que o paciente já está lá internado, vai precisar já ter os cuidados médicos de enfermagem e a orientação farmacêutica próximo dele ali para dar uma assistência farmacêutica, vendo como é que está a reação daquele medicamento, fazendo a farmacovigilância, né? Como é que está a reação do medicamento no organismo desse paciente, né? Certo, e esse acompanhamento do farmacêutico faz toda a diferença, né? A gente sempre conversa com o médico, conversa com o enfermeiro, quando está acompanhando alguma pessoa hospitalizada, mas não tem noção do papel que vocês possuem na hora de passar esse medicamento para os enfermeiros e em seguida eles possam aí dar aos pacientes. Esse papel do farmacêutico, ele está sendo visto pela sociedade como vocês desejam? Sim, hoje, graças a Deus e também pela força que vocês estão nos dando aqui na cidade de Manaus, a nível de Brasil, através de pós-graduações, o farmacêutico ele já está bem visto, só que a comunidade ainda precisa, né, se acostumar a ter esse profissional presente na sua comunidade. Como nas outras entrevistas eu tenho falado que a comunidade precisa abraçar o seu farmacêutico e o farmacêutico abraçar a sua comunidade. Eu tenho dito isso nas demais entrevistas. Então, quer dizer, o farmacêutico está lá para levar conhecimento para as pessoas, para dar saúde base a essas pessoas. E aí eu tenho falado também para os balconistas também das drogarias, que sempre quando vier fazer a venda de um medicamento, né, levar aquele paciente ao encontro do farmacêutico na drogaria, levar o farmacêutico com ele, porque alicerça na hora que vai sair o medicamento com o conhecimento que o paciente vai estar levando. Então isso ajuda no tratamento. Pela Organização Mundial da Saúde, é muito melhor quando eu sei do meu problema, porque eu consigo me aceitar e tratar melhor. Isso vindo de um profissional capacitado, habilitado, que você consegue uma informação fácil, gratuita, numa drogaria, através de um farmacêutico, facilita muito o teu tratamento. Entendeu? Certo, Homero Martins, a gente vai a um breve intervalo, mas antes eu quero convidar você a ir até a nossa fanpage, facebook.com/estilovida ou no twitter.com/estilovida.
Lá você pode deixar a sua pergunta e, é claro, o Homero Martins, farmacêutico aqui do Estilo de Vida, vai responder para você. Então, não perca a oportunidade de participar e tornar o programa ainda mais a sua cara. Afinal, nosso papel aqui é levar saúde, bem-estar e informação para você. Nós voltamos já já.